Vamos lá. Posso ir falando? Pode, continue, à vontade. Beleza. Então, só dando continuidade ali na primeira corrente, que é essa que segue o texto legal, né, e a gente viu que por essa corrente a medida de segurança ela pode ser perpétua, porque a periculosidade do agente pode perdurar pela vida inteira. O fundamento deles para defenderem essa posição é que a medida de segurança ela é um bem, né? A medida de segurança ela tem a finalidade de proteger o responsável pela infração penal e busca recuperar o agente dessa doença, dessa enfermidade que ele tem. Então, como a medida de segurança é uma coisa boa, a gente não pode colocar limite temporal em uma coisa que é boa. Então, esse é o fundamento que essa corrente defende, né? Segue o texto legal, porque a medida de segurança ela não tem finalidade retributiva, ela não é castigo. A gente viu na aula de terça-feira que não tem essa finalidade de retribuição. Então, por ser uma coisa boa, ela não pode ser limitada pelo tempo. A segunda corrente, e daí a corrente que segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e daí, na verdade, isso é uma dúvida que eu queria tirar contigo, professora, porque quando eu aprendi medida de segurança no ano passado, o limite de pena privativa de liberdade era 30 anos. Mas esse ano a gente teve final do ano passado, né? A gente teve uma alteração que foi para 40 anos. Então, o posicionamento do STF, ele continua sendo 30 anos ou vai para 40? Não, vai para 40, automaticamente, né? Vai para 40, né? Vai para 40. Então, a posição do STF, até eu anotei aqui o parecer deles, que a interpretação dos artigos 75 e 97 do Código Penal... Parecer o julgado, né? Isso, julgado. Isso. Julgado. Isso. Deve-se fazer considerada a garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. A medida de segurança ela fica jungida quer dizer sujeita, atrelada, ao período máximo. No caso, na redação vai estar 30 anos, mas como ele cita o artigo 75 do Código Penal, e esse artigo ele foi alterado, então, na verdade, o limite hoje da medida de segurança é o teto de 40 anos. 40 anos é o prazo máximo da duração de medida de segurança, segundo o posicionamento do STF. Deixa eu explicar, Guilherme, o que acontece. Além de ser o entendimento que a medida de segurança seria, então, pela finalidade curativa, algo positivo, nós temos que entender que, vamos colocar cada qual no seu lugar no direito. O que nós temos que entender? Qual é o papel do STF em regra na nossa ordem jurídica? O STF é o responsável pela interpretação da Constituição. Ele é o guardião da Constituição. E por que ele, diferentemente do Código Penal, porque o Código Penal dizia que era o limite máximo da pena, o Código Penal diz que poderia ficar atrelado enquanto não cessasse a periculosidade. O que o STF fez? Ele tem que olhar na Constituição. Nós vivemos num ordenamento jurídico, não é uma desordem. E olhando a Constituição, o que ele fala? Não, mas é vedado qualquer sanção penal perpétua. Então, o Código Penal, ele é limitado e ele tem que se coadunar, tem que ser coerente com a Constituição. E quem manda é a Constituição. Então, no momento em que ele vai dar essa coerência, prevalecendo a vedação de qualquer sanção de caráter perpétuo, ele pega o limite máximo da pena. Se a pessoa só pode ficar presa no máximo por 40 anos, tal qual ela vai ficar submetida à medida de segurança em 40 anos, sob pena até de ter uma injustiça ali. Entenderam? A interpretação dele é como? É fiel à Constituição. Pode continuar, Guilherme. E, por fim, a terceira e última corrente que a gente tem é a corrente do Superior Tribunal de Justiça, e o posicionamento deles é que o tempo de duração da medida de segurança
não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado. Então, o que isso significa? Vou voltar no exemplo do crime de furto que a gente, né, acabou de falar. Pelo STF, a pessoa pode ficar submetida à medida de segurança pelo período máximo de 40 anos. Só que digamos que o agente ele cometeu um furto e a gente vê ali que a pena máxima para o furto é 4 anos. Então, para o STJ, o limite máximo que o agente ele pode ficar submetido à medida de segurança é 4 anos, porque é o máximo da pena cominada em abstrato. Então, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, né, a última corrente que tem a respeito do tempo de duração máximo da medida de segurança. Inclusive, fazendo um adendo, olha que legal. E o STJ ele também é coerente. Por quê? Qual que é o papel do STJ? É dar a real interpretação da lei federal. E aí o STJ olha a lei federal. Ele fala assim, qual o tempo máximo da duração da medida? Aí ele olha a lei. Ele fala assim, não, eu vou interpretar conforme a lei. É o tempo máximo do preceito secundário do tipo penal. E ele foi lá e olhou a lei. Então, assim, considerou proporcional ali a lei. O julgado dele, ele considera que não poderia deixar mais do que aquele que fosse submetido a uma pena, porque senão traria injustiça. Ora, se você pratica o crime, fato típico ilícito e é culpável, é reprovável socialmente, são 4 anos, por que aquele que não tem nem culpabilidade vai ficar 40? Entenderam? Então, aí é neste sentido que ele fez a interpretação. Inclusive, vale frisar que isto hoje está sumulado. Tem aí a súmula, Guilherme? Não anotei, professora. Mas saibam, galera, que existe uma súmula neste sentido, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero falar para vocês, enquanto o Guilherme vai procurando, eu vou trazendo para vocês. Teve um famoso serial killer que foi chamado de Bandido da Luz Vermelha. Bem famoso esse cara. E ele, queriam deixar ele submetido à medida de segurança ad eterno. E aí foi recorrido, por quê? Porque todo o exame que ele fazia dava que ele não iria cessar a periculosidade. Inclusive falavam até de uma psicopatia, que ele não iria sarar nunca. E aí, isso foi bastante discutido, foi quando a matéria chegou ao STF, e na época o máximo da pena eram 30 anos, né? O STF mandou soltar. Ele saiu. Acredita que ele fez quando ele saiu logo em seguida? Ele matou de novo. Entenderam? Então a comunidade médica reclama bastante, porque fala que assim não deveria soltar. Sob viés jurídico, qual que é a minha concepção? A minha concepção é que o STJ está certo. E depois, se a pessoa ainda continuar com periculosidade, nada impede que o Ministério Público, que tem legitimidade, peça uma internação compulsória, que entre com um pedido da inavaracível para que mantenha essa pessoa, então, internada num hospital somente para tratamento, mas diferente de um hospital pena. Por exemplo, numa internação compulsória, você pode ficar internado de maneira obrigatória, mas você pode ter visitas livres, todo dia, no horário adequado, você pode comer o que quiser, você pode vestir o que quiser, você pode ter um pouquinho mais de luxo, você pode falar no telefone celular e etc. Agora, o que eu entendo inconstitucional é que uma pessoa fique 50 anos no hospital de custódia, que é nada mais do que uma prisão hospital, sem poder comer o que quer, sem poder vestir o que quer, sem poder sair com supervisão. Então, assim, a minha concepção é: nada impede que a pessoa continue presa. Tudo bem, há meios na legislação civil para isso. Mas, gente, colocar uma prisão perpétua ante a uma Constituição que veda,
mesmo a título de medida de segurança, é um pouquinho demais, tá? Minha opinião pessoal. Mas pode, assim, eu falo isso pelo meu conhecimento, porque eu já fui em hospital de custódia. É prisão, é prisão. E a Constituição não deixa, tipo, não permite. Então, que se construa hospitais de internação compulsória, civil, mas em que a pessoa ali tenha maior possibilidade. Ah, mas o governo vai gastar mais. Pô, mas depois de ficar 40 anos, né? Vai gastar mais, grande wherever. Já tá quase morrendo, tá? Desculpa, mas vamos continuar. Gente, para quem quiser anotar, a súmula é a 527 do STJ, que ela vai dizer exatamente isso: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado, que é o que a gente já conversou aqui. Então, para quem quiser anotar, a súmula 527 do STJ. Próximo tópico que eu tenho aqui é a execução das medidas de segurança. E daí isso não vai estar no Código Penal, vai estar na Lei de Execução Penal, na Lei de 7.210 de 84, e ali ela vai dizer que depois que transitar em julgado a sentença do magistrado, né, então no caso do inimputável vai ser uma sentença absolutória imprópria, como a gente conversou já no começo da aula, e no caso do semi-imputável vai ser uma sentença condenatória, mas no caso concreto o juiz ele optou não aplicar a pena, aplicar a medida de segurança. Depois que transita em julgado, e eu não sei se vocês já viram isso com a professora ou com algum outro professor, transitar em julgado é quando a pessoa ela não interpôs recurso, ela não quis tentar modificar aquela sentença no prazo, né, que ela tem, o prazo precluiu, ela não pode mais, ou porque realmente não cabe mais interpor recurso, ela já subiu todos os... esqueci a palavra, professor. Esgotaram todos os recursos previstos na Isso. ordem jurídica, não tendo mais cabimento de qualquer outro. Exatamente, já esgotou, ela não tem mais para onde recorrer, então a sentença transita em julgado. Quando isso acontece na sentença que vai impor a medida de segurança, tem que ser expedida uma guia de execução da medida de segurança. E a LEP, ela vai dizer no artigo 172 que ninguém vai ser internado em hospital de custódia ou vai ser submetido a um tratamento ambulatorial se não tiver essa guia expedida. Então, a guia de execução da medida de segurança ela é obrigatória para que a pessoa seja internada ou para que ela se submeta ao tratamento ambulatorial. A gente vê que na internação, que é aquela medida detentiva, né, a espécie detentiva de medida de segurança, também de acordo com a lei de execução penal, é obrigatório que o agente ele faça exame criminológico, porque como ele vai ser submetido a um regime que é fechado, ele vai ser privado da liberdade, a lei de execução penal prevê que tem que ser feito um exame criminológico, e esse exame ele é voltado para analisar a adequada classificação e individualizar a execução da medida de segurança para esse que vai cumprir a internação. Também na LEP, né, na Lei de Execução Penal, é previsto que o sentenciado, aquele que vai cumprir, então, a medida de segurança, ele pode contratar um médico de confiança dele, né? O Estado tem o médico, tem o perito oficial, mas no artigo 43 da LEP, garante ao sentenciado que ele contrate um médico que seja da confiança dele, um médico de família, por exemplo. E o que acontece? Se houver uma divergência, né, digamos que o médico de confiança do sentenciado constata no laudo dele que a periculosidade já cessou. O médico de confiança diz que já deu a medida de segurança, que não precisa mais, que a gente já está curado. E o perito, o médico do Estado, diz que não, que a periculosidade ainda não cessou, que ele precisa continuar o tratamento, ou que ele precisa continuar internado. Como é que se resolve essa situação? Daí, no parágrafo único do artigo 43, vai dizer que se houver divergência, né, os médicos não concordarem, os peritos não concordarem entre si, quem vai resolver essa divergência é o juiz da execução, porque ele é o perito dos peritos. É o juiz que vai decidir, então, se ele vai pelo parecer do médico de confiança, do sentenciado, ou se ele vai pelo médico, né, pelo perito do Estado. Ou, por ele ser o juiz, nada impede, o que seria mais correto,
E eu estou vendo na prática ele chamar um terceiro perito, entendeu? Não tem Verdade. problema nenhum, eu já vi isso na prática. Um falou A, outro falou Z, falou Z. Aí ele fala: olha, eu estou na dúvida, então eu peço para um terceiro perito. Daí normalmente é um outro perito do Estado. Uhum. Uhum. Daí a professora até já adiantou com vocês, ali no artigo 176 da LEP, né? Então, que a gente já viu, então, pelo Código Penal, o prazo mínimo ele vai ser de 1 a 3 anos, mas pela lei de execução penal, o magistrado, né, o juiz, ele pode ordenar que aquele exame de cessação de periculosidade ele seja antecipado. Não precisa decorrer o prazo mínimo da sentença para fazer esse exame de cessação da periculosidade. Daí até uma observação que eu acrescentei aqui é que, porque assim, a professora leu ali com a gente o artigo, o juiz ele tem que ser provocado, né, pela lei, pelo que está disposto ali no texto da lei, o juiz ele precisa ser provocado pelo Ministério Público ou pelo interessado ou pelo procurador, pelo defensor do sentenciado, para que se faça esse exame antecipado. Mas tem entendimento pela doutrina que o magistrado ele pode agir de ofício, ele não precisa aguardar uma provocação do Ministério Público, mas se ele tiver ciência de algum fato que é relevante, que está dando indício que a cessação de periculosidade já aconteceu, ele não precisa aguardar a provocação do Ministério Público ou do advogado ou do interessado, ele pode agir de ofício e já determinar que se faça o exame de cessação de periculosidade antes do prazo mínimo da medida de segurança. Então, né, cessou a periculosidade. O que acontece, então? Se o sentenciado está cumprindo a internação, a gente vai denominar, então, que ele vai ser desinternado, vai ocorrer a desinternação. Agora, se ele foi sentenciado a um tratamento ambulatorial, ele vai ser liberado, né? Vai acontecer uma liberação do tratamento ambulatorial. Só um pouquinho. Lá no artigo 97 do Código Penal, parágrafo 3º, vai tratar da desinternação, né? Se é a internação, ou da liberação, se é o tratamento ambulatorial, e vai mostrar para a gente que ela é condicional, né? Condicional, então, o egresso, e é assim que a gente vai chamar a pessoa que terminou de cumprir a medida de segurança que foi aplicada, o egresso ele vai ficar sujeito a algumas condições. Ali pela redação do parágrafo 3º ainda está que pelo prazo de 1 ano ele vai ficar sujeito à observação, e se ele praticar algum fato que é indicativo de persistência de periculosidade, vai ser restabelecida a situação anterior. Quer dizer, se ele estava internado, foi, né, desinternado, ou ele estava em tratamento ambulatorial e ele foi liberado do tratamento, mas de quando ele saiu, não deu 1 ano e ele já praticou um fato que é indicativo que ele ainda é perigoso, vai voltar a ser internado, vai voltar a passar pelo tratamento ambulatorial. E até como a professora já tem a anotação ali no material que está na tela. E é uma pegadinha que a gente tem que cuidar em provas, porque fato indicativo de persistência de periculosidade não quer dizer crime, não quer dizer contravenção penal. Porque às vezes o agente ele pode praticar um fato, até ali nos exemplos que ela colocou, ele pode fazer uma tentativa de suicídio, né? Ele pode tentar se suicidar. Vocês vão aprender no próximo semestre que suicídio ele não é crime, né? Instigar alguém a se suicidar é crime. Eles já Mas a aprenderam. pessoa já aprenderam, mas a pessoa se suicidar ou tentar se suicidar não é crime. Mas, embora não seja crime, isso é um fato que indica que ela continua perigosa, ao menos perigosa para si mesma. Então, se ela praticar qualquer fato que indique que ela ainda tem periculosidade, que ela ainda precisa de tratamento, ela vai voltar a ser internada ou vai voltar a ser condicionada a tratamento ambulatorial. Ou seja, o que fala a lei é simples. A desinternação é condicional e a liberação é condicional. Condicional a 1 ano ficará adstrito
a não mostrar nenhum indicativo de persistência da periculosidade. E esse fato indicativo, a pegadinha é o que ele falou, exatamente, não é crime. Uma pessoa chega e fica 3 dias na rua sem se mexer, 3 dias em cima de uma árvore. Imagina, ela foi desinternada condicionalmente. No terceiro dia, ela vai para cima de uma árvore e começa a imitar macaco e fica lá, pulando de galho em galho. Pergunto, é crime? Não. Mas ela deve voltar? Sim, porque antes do prazo de 1 ano, ela demonstrou um fato indicativo de periculosidade. Normal ela não é, né? Tá bom? E agora tratando da conversão, gente. Primeiro, da conversão de tratamento ambulatorial em internação. Vai estar no parágrafo 4º do artigo 97 ali do Código Penal, e vai dizer ali para a gente, a professora sinalizou ali na tela, em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, o que acontece? A pessoa pode ter sido sentenciada lá no começo, lá na ação penal, a cumprir um tratamento ambulatorial, porque na época da sentença o juiz entendeu que era adequada o tratamento ambulatorial, ele não precisava ser internado, não precisava ser privado da liberdade, mas se percebe que no andamento do tratamento ambulatorial, essa medida de segurança ela não está sendo suficiente, ela não está sendo capaz de reduzir a periculosidade do agente. Então, nada impede que o juiz, no decorrer da medida de segurança, ordene que se converta o tratamento ambulatorial em internação. Então, a pessoa vai passar da medida detentiva para restritiva, e isso não quer dizer, como a professora até colocou ali no material, não quer dizer que ela está regredindo de regime, porque a finalidade da medida de segurança é curar a pessoa, e se percebeu que o tratamento ambulatorial não estava sendo suficiente para esse fim. Exato, só quero passar para vocês o seguinte. Então, o que é autorizado na lei é a conversão da restritiva mais branda para detentiva, que é a mais grave, certo? A lei permite que do ambulatorial que restringe vá para uma internação que simplesmente é detentiva. Não tem problema nenhum. Agora, na prática, pela proporcionalidade, começou a ser aplicado pela jurisprudência em sentido inverso. Você ia falar isso, Guilherme? Então fala. A prática na jurisprudência começou a aplicar em sentido inverso, ou seja, da internação para o ambulatorial, mas não está na lei. Vai lá, Guilherme. É o que a gente chama, então, de desinternação progressiva. Como a professora colocou, não tem previsão na lei, mas ela tem sido admitida pela jurisprudência, pelos tribunais, quando o caso concreto mostrar que a pessoa ela ainda tem periculosidade, a periculosidade ainda não cessou, ela é perigosa, só que já não é mais necessário manter ela internada, ela não precisa mais ser privada da liberdade. A periculosidade ela já pode não cessou, mas foi diminuída. Foi diminuída. Então, ela não precisa mais ficar internada, privada da liberdade, ela pode passar por um tratamento ambulatorial. Até porque, né, como eu já comentei com vocês, a finalidade da medida de segurança ela não é castigo, ela é curar a pessoa. Então, se é percebido que no caso concreto a cura ela já está acontecendo, né, ainda não se concretizou, a pessoa ainda tem periculosidade, mas ela já está reduzida. Não tem por que a pessoa ficar privada da liberdade internada se o caso concreto revelar que ela já pode entre aspas, progredir de regime. Né? Isso nada mais é do que individualizar a execução da sanção penal. Né? Você está individualizando a medida de segurança para o agente. Daí, o último que eu tenho aqui é conversão da pena em medida de segurança, professora. Não, está suficiente, Guilherme. Está suficiente. Bom, eu quero te agradecer, falar que foi um prazer e falar também que ajudou bastante, porque eu considero essas aulas online
principalmente para vocês, muito cansativas. E até eu vou sugerir para quem ainda não usou da monitoria usar, porque daí fica um bate-papo para tentar ser um Sim. pouquinho mais dinâmico, né, Juliana, que está com sono aí? Então, foi um prazer. Meus amigos, vou pedir para vocês, foi me solicitado, eu diminuir as atividades, o número de questões, por mim eu passava o livro, mas já que todo mundo reclamou, né? Aí eu diminui um pouquinho, continuem fazendo à mão e eu quero manuscrito mesmo, porque vocês não sabem, digitar a pessoa pega qualquer coisa do Google, cola e a gente tem que olhar aquilo e dói até meu estômago, sabe? Então vamos continuar à mão, pelo menos que quem sabe vocês leem, quem não tá nem aí, né? Mas tem gente também que me faz uns trabalhos que seria melhor do que eu mesmo fizesse, tá bom? Então eu agradeço, bom final de semana. Terça-feira nós não nos vemos porque é feriado, tá bom? A Heloísa está me questionando aqui que é muito difícil fazer as questões escritas porque não tem impressora. Não entendi, porque você não precisa copiar a questão, só coloca 1, 2, 3, 4 e tira a foto. Pega uma folha de caderno, não precisa copiar a questão inteira, é só colocar lá, questão 1, pá, mete o pau. Eu nem quero que vocês fiquem copiando questão não, tá? Fechou? Alguma Professora, dúvida? Oi, querida. eu tenho. Na última atividade, a senhora perguntou sobre a questão da natureza jurídica, né? Da medida de segurança. A gente pode dizer que é a questão da sanção penal que vocês falaram, né? Mesmo que ela não tenha toda aquela restrição de direito e coisa e tal, mas desde que o agente ele fique em tratamento ambulatorial ou até mesmo no hospital de custódia, isso acaba tendo a natureza jurídica por isso. É uma sanção penal, uma natureza jurídica por isso. A natureza jurídica é exatamente penal, ela não deixa de ser penal porque ela não deixou de restringir direitos e garantias fundamentais, tal como a liberdade ou a imposição de um tratamento ambulatorial. Inclusive, no material que eu dei, é o que diz Grácia Martim, que é um dos maiores juristas em que pese espanhol do mundo. Ele até escreveu isso expressamente. Você está certíssima. Então, tá. Era uma dúvida que restou, mas bacana. Tá bom? Obrigada. Bom, aqui quem está pedindo para comentar as questões, sim, eu vou marcar então uma aula para a gente só fazer correção de questão. O que vocês acham? Perfeito? Então tá bom. Mais alguma dúvida? Então tá. Ou também a gente pode fazer uma aula mais curta e começar a colocar as resoluções. A gente faz 40 minutinhos de aula e daí usa o resto dos 40, 50 minutos corrigindo questão. Eu acho que fica mais gostoso também, né? Até terminar. Vamos combinar assim, gente? Fechado, então? Então me dá 10 minutinhos que eu vou lançar aí a atividade que eu vou dar para vocês agora, tá bom? Só 10 minutinhos que eu já coloco lá, que hoje eu tive bastante dificuldade em trabalhar no site, estava bem lento, mas eu já vou fazer agora. Até mais, gente. Eita.